tributário bom. Um sistema simples, que seja transparente e que cause o mínimo de distorções possível. Aqui no Brasil, ele não é simples, ele é muito complicado, ele não é transparente e ele causa tantas distorções que vale a pena para o empresário, principalmente quando ele fica grande, ao invés de se voltar para ficar mais eficiente e mais competitivo, ele manda um lobista para Brasília para conseguir aprovar algum tipo de legislação que favoreça ele. E porque o poder está muito centralizado em Brasília. Você falou de descentralização. A gente pensa num país como o Brasil, de proporções continentais, e com muito poder centralizado lá. Então isso facilita muito a vida desse lobista. Sim. É só colar alguém no Congresso e esse cara consegue o que ele quiser. Agora você pega outros países, eu gosto do exemplo da Suíça. Lógico que é muito diferente do Brasil, é o tamanho do estado do Rio de Janeiro, mas é um país minúsculo, dividido em 26 cantões independentes, a ponto de um cantão poder escolher sua própria moeda, como teve agora há pouco o Lugano, que colocou o Bitcoin como uma moeda oficial. E isso porque eles têm o franco suíço, Sim. que é uma baita de uma moeda, né? Putamente forte. Mesmo assim colocaram o Bitcoin lá. Mas entrando em até um desses pontos específicos, assim, que você falou, a gente tem que abrir nossa economia unilateralmente. E há pouco tempo, vários empresários, inclusive empresários com uma bandeira liberal, estavam falando sobre ter taxas protecionistas. Porque o ponto é, se você abre a economia unilateralmente, o produto da China chega super barato aqui. E o empresário aqui tem um monte de imposto nas costas e quebra para competir com esse produto. Então, como é que a gente faz, né? Porque foram tantas intervenções que, de repente, tirar uma intervenção tem uma série de consequências até inesperadas que podem prejudicar a economia. Como é que a gente começa a desfazer esse nó górdio aí que está realmente impossível de ser desfeito? Boa pergunta, Bruno. Primeira coisa, a abertura tem que ser feita de forma gradual. A ideia é que nós vamos fazer a abertura ao longo dos 4 anos. Então, assim, a ideia é chegar no 4º ano de governo e o Brasil ser um dos países mais abertos e competitivos entre os países emergentes. Mas, então, por que isso é importante? Porque isso vai fazer a sociedade se mobilizar para pressionar o Congresso. Por exemplo, é o que você falou, se tiver o sistema tributário atual com uma economia aberta, muita empresa vai quebrar. Então, o que isso vai fazer? Que a turma vai para Brasília agora, em vez de pedir subsídio de proteção, não, precisamos da reforma tributária ser aprovada rapidamente, porque senão vai quebrar meu negócio, cara. Vai correr. Então, você vai alinhar o interesse da sociedade com o interesse político na hora de pressionar por simplificação de impostos, por exemplo. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que vai pressionar é o Brasil entrando na OCDE. Porque isso é muito importante, porque o Brasil entrando na OCDE... O que é a OCDE? A OCDE é a Organização para a Cooperação dos Estados, que são os países... Na verdade, sim, é um clube dos países desenvolvidos. Tá. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Exatamente. Mas é justamente isso, é um clube dos países ricos. É um clube dos países ricos que cria uma série de regras. E essas regras servem para padronizar o comportamento dos estados. Então, o que quer dizer? Se o Brasil entrando nisso, vai ter que padronizar regra ambiental, regra tributária, vai ter que desburocratizar processos, não vai poder criar taxas protecionistas. Então, isso vai disciplinar a nossa legislação local. E isso é super importante para o Brasil não ficar criando jabuticaba, ou seja, impostos, regras, como é o caso do Brasil que você está falando da questão tributária, que é um monte de impostos intermediários que distorcem brutalmente a economia e que causa um enorme prejuízo para o empreendedor brasileiro. Para ter uma ideia, hoje, 70% do PIB é judicialização tributária. Olha que absurdo, tem mais de 5 trilhões brasileiros que é assim, disputa. Não, esse ICMS aqui eu deduzi da alíquota para o que eu vendi em outro estado, e aí tem compensação tributária. E essa briga está imobilizando 5 trilhões de reais de capital. Isso quase paga a dívida pública. Cara, é uma maluquice, é bizarro isso. Então, e tem coisas malucas assim, energia elétrica. Se o sócio agora inventou de exportar alguma coisa, o que você usar da energia para exportar, você deduz do imposto. Mas o que você usar no escritório para fazer o podcast não deduz. Você imagina a complexidade tributária que é. E isso impede o Brasil de competir. Então, eu acho que a gente precisa ter uma agenda que o governo faz para criar o senso de urgência na sociedade e a sociedade pressionar o Congresso para aprovar essas reformas modernizadoras do Estado. Até sobre isso de tributos, você estava falando sobre essas maluquices que existem aqui, o que vem na cabeça é aquele exemplo famoso da barra de cereais. Porque você tem um imposto para cereal, você tem um imposto para chocolate. E quando junta os dois, aí judicializa. Porque você quer um imposto mais baixo, o pessoal fala que é um imposto mais alto. Isso aí. E isso é terrível. Mas até voltando um pouco, a gente acabou entrando nessa parte dos impostos. Poxa, você tem toda uma carreira já feita, empreendeu. Por que entrar na política? Porque se a gente for ver, é um ambiente de muito ataque,
Com certeza, por exemplo, o pessoal vive insistindo para eu me candidatar a alguma coisa. Que E a Malu sempre sou fala. totalmente até parece. contra, jamais deixarei. Porque, de fato, começa a pegar para a família, começa a vir em cima de você e cria um monte de hater. Por que se envolver com política? Por uma razão muito simples. Ou a gente derrota o populismo vai acabar com o Brasil e você vai fazer os seus sócios daqui a 2, 3 anos em Portugal, nos Estados Unidos, você vai para outro lugar, mas é isso, cara. A gente vai perder o país da gente. Ou vou ter que mandar para outros camaradas, em vez de sócios. Os camaradas, os companheiros daqui para frente. Então, assim, a gente está numa situação que é dramática no Brasil. Porque eu falei que toda vez que mudava presidente da República, antigamente, era quem vai ser o ministro da Economia, se vai ser menos intervencionista, mais mercado e tal. Mas hoje tem risco a democracia no Brasil, entendeu? Se esses malucos desses populistas continuarem vencendo a eleição, a gente vai ter um risco institucional gigantesco, com uma crise social explodindo, com a crise econômica acontecendo. Então a gente está num ponto que a gente tem que levantar da cadeira e defender o nosso país, pô. Então é por isso que eu estou entrando na eleição dessa vez aqui, porque eu falei, se não fizer isso aqui, por exemplo, assim, combati o bom combate, lutei, perdeu, é mercado, então ganharam os outros, tudo bem. Agora, não fazer nada ou fazer muito pouco, quando você vê o país desmoronando, para mim, é o que hoje me causa inquietação, é a política. E, no fundo, a política é que rege os nossos negócios. Sim, se a gente não estiver envolvido com a política, vão se envolver com a política aqueles que não gostam de negócio e cada vez vão piorar mais a vida daqueles que gostam de negócio. E o Brasil vai andar para trás. Eu gostei do fato de você ter dito que já lidou, né? E teve ali na linha de... vamos dizer, na retaguarda da política, né, na linha final, porque muita gente vem aqui, né, e vai falar, eu acho que a gente vai receber muitos candidatos falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a minha pergunta é sempre, como? Porque é muito difícil, é o que você disse, falar é fácil, você vai lá e aí tem que barganhar, tem que saber como eles lidam, tem que conseguir dar um pouco para eles, para então receber, é complicado, não é tão simples quanto... vim aqui falar que a gente quer um monte de coisa, porque a gente querer, a gente quer, né? Com certeza eu estou muito alinhado com você em vários aspectos aqui, mas essa questão do como realmente é sempre difícil. o principal, na verdade. Porque ideia vale, né, 10 centavos a bacia. Ideia boa, a gente viu o Paulo Guedes com várias e mesmo assim não conseguiu aplicar. A execução E quando ia aplicar não tinha apoio do Congresso e no começo o Bolsonaro estava daquilo, não vou fazer a política do toma lá da cá, depois foi o cara que mais liberou verba, né, teve mais emenda lá, dinheiro do que o Temer liberou, por exemplo, e mesmo assim as coisas... não foram para frente. Mas antes de entrar nessa parte do como, uma curiosidade também. Você é formado em ciência política. Você fez a faculdade aonde? Eu fiz na França a graduação e a pós-graduação nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então você não fez aqui no Brasil? Não. Não, nem existia. Nem tinha? Naquele tempo... É que eu sou formada em ciência política. Isso que eu ia perguntar. Mas é um curso super novo no Brasil. Fora do Brasil é super popular. Bom, e outra que na época da ditadura não tinha ciência política, não dava para discutir política. Né? Isso que eu ia perguntar, mas até o que eu pensei era o seguinte, a Malu fez o curso de ciência política, fez na Unirio. E eu até brinco com a Malu que não foi ciência política, foi ciência soviética. Porque ela leu muitas pessoas de esquerda, um pessoal de centro, mas eu perguntei, você lê algum austríaco, algum liberal? E não tinha na pauta, praticamente. Não. E o pessoal da faculdade fica bravo com ela. Eu já falei que na próxima confraternização de turma, que vai ser feita na CUT, pelo que fiquei sabendo, vou lá, vou cumprimentar, vou pedir desculpa. Mas é uma brincadeira, mas quando você falou, poxa, fiz ciência política... Lá que você teve contato com autores liberais e formou a sua ideia sobre o que seria uma melhor administração pública ou foi depois? Como é que foi isso? Não, foi lá. E é muito legal porque eu fiz a Universidade Americana em Paris, né? E nos Estados Unidos o sistema é muito legal porque é embate de ideias, né? É para você fazer a sua cabeça conforme os autores que você lê, né? E aí tem uma coisa muito legal, porque ser de direita nas ciências políticas... te faz estudar 2 vezes mais que os outros, porque você esquerda, mais ou menos, as pessoas gostam daquilo, e o professor é assim, tá? Então, e quase todo mundo é de esquerda, então você tem que ter boas ideias para poder conseguir debater. Então é bom que você lapida a tua capacidade de argumentar como nenhuma outra pessoa, né? E eu me lembro, na França, quando... eu já estava lá fazendo minha tese de graduação e tal, eram todos autores de direita que eu estava trabalhando. E aí era assim, eu tinha que estudar 2 vezes mais para fazer a defesa do que eu sempre acreditei que era a defesa das instituições, né? Foi assim, eu sempre entendi que democracia funciona quando você tem instituições fortes. Aliás, um grande livro do Acemoglu, que escreveu agora Por que as Nações Fracassam, basicamente o que ele fala assim, são as instituições inclusivas, ou seja, aquelas que criam as igualdades de oportunidade. E o que faz um país ser atrasado são as instituições extrativistas, aquelas que extraem do setor para criar nichos de privilégio e, na verdade, faz com que os negócios capturam o Estado.
E essa é a instituição do atraso. E isso sempre ficou na minha cabeça, que o Brasil, para mim, é uma história recorrente disso, né? Instituições sendo capturadas por interesses privados e transformando aquilo num negócio privado, em vez de alguma coisa que fomenta o empreendedorismo. E isso sempre, eu fiquei muito encanado com isso quando eu estava estudando. Então, eu entrei nas ciências políticas para isso. E quando começou o processo de redemocratização no Brasil, a questão era essa, assim, como é que nós vamos ter as instituições inclusivas agora, depois do período autoritário? Não tivemos. Daquela Foi capturada de novo pelos interesses corporativistas. O Brasil é um país governado por interesses corporativistas, público e privado.